Fala pessoal, eu sou o Marco do Intoxi Anime e esse é o Primeiras Impressões do anime RE0, que começou na temporada de abril de 2016. Ele teve um episódio estendido, que equivale a 2 episódios, foi 40 minutos, e foi um bom primeiro episódio. Das estreias da temporada até agora, a gente está um pouco antes da metade da temporada, foi uma das melhores estreias, ao menos na minha opinião. O anime começa bem movimentado até, com o personagem, o protagonista, do nada indo parar em um mundo fantástico, só que ele chega lá e não se impressiona muito, ele começa até a procurar clichês de light novels e mangás, só que não encontra nenhum deles, ele só se dá mal. Depois disso vem uma parte um pouco mais parada, que muita gente reclamou que foi meio arrastado, mas essa parte teve utilidade, ela serve para você criar empatia pela protagonista feminina. Os personagens em geral, nesse primeiro episódio, foram bem apresentados, a Loli, o Barman também, você cria empatia por ele. No geral, foi uma boa apresentação de personagens. E toda aquela trama de viagem no tempo, do loop temporal que o protagonista passa, torna a coisa bem mais interessante, porque você fica na dúvida como é que ele vai resolver a situação em que ele se meteu. Toda vez ele morre na mesma cena, e terminou o anime e ele não conseguiu resolver o problema ainda. Até porque na primeira vez que aconteceu ele não tinha entendido. Agora eu acho que ele vai ter compreendido o que ocorreu ali. E ele vai ter que arranjar uma forma de resolver esse problema. Só isso já torna a trama interessante, até porque ele não tem muitas armas com ele. Ele tem aparentemente um pouco de super força, foi o que deu a entender no episódio, mas isso não ajuda muito ele. Ele não sabe lutar e ele não tem nenhuma arma. Então vai ser difícil ele sair daquela situação inteiro. Já teve 2 loops, vamos ver quanto mais vai ter até ele conseguir salvar a garota. Bom, fora isso, a parte técnica estava muito bem feita, mas isso já era esperado. Eu já tinha comentado no guia da temporada, esse diretor já foi um excelente animador da Kyoto Animation, então ele conhece muita gente talentosa da indústria, que ele deve ter chamado para ajudar nesse anime. O design de personagens está muito bonito, está muito bem acabado também. As partes que exigiam animação fluida, que foi a da Loli correndo no telhado, e a parte final, quando ela tenta enfrentar aquela feiticeira, eu não sei exatamente o que aquela mulher é, ela tenta enfrentar aquela assassina. As 2 partes exigiram animação acima da média, e teve animação acima da média. E o resto do episódio foi muito bonito em geral, então a parte técnica não tem muito do que reclamar. A única coisa que eu vi gente reclamando foi o uso de CG na população. Isso foi interessante de certa forma, porque você não consegue fazer a população toda se mexendo. Geralmente ou você usa quadro estático, você viu muito disso em, provavelmente quem viu Gringar, deve ter visto muito disso. Em vez de mostrar a população se mexendo, eles só mostram tipo imagens estáticas da população, um quadro aqui e outro ali, ou usam um sistema de layers, que eles usam vários níveis de layer. Tem o layer atrás, que são personagens parados, tem alguns personagens se mexendo na frente, e tem o protagonista no terceiro layer, no mais à frente. Você normalmente usa esses 3 níveis de layer para dar sensação de movimento no cenário, mas normalmente só tem uns 2 ou 3 personagens atrás do protagonista se mexendo. E não são muito bem feitos normalmente, porque essa parte não investem muito nessa parte, porque a maioria das pessoas nem presta atenção. Então, usarem de CG torna todo o ambiente mais realista, porque você vê realmente todo mundo se mexendo. Quer eles mostrem o cenário de cima ou de lado, qualquer ângulo que eles mostrem, você vê toda a população se mexendo. Isso dá mais vida à cidade comparado àquelas cidades onde quase sempre tem um bando de pessoas paradas e só algumas poucas se mexendo. Bom, eu não me importei muito, eu achei que você ganha alguma coisa com isso, você ganhou mais movimento, mais vida na cidade, mas lógico, tem sua desvantagem, porque você nota que aqueles personagens feitos em computação gráfica estão meio fora de sintonia com os personagens feitos em 2D. Tentaram até botar uma textura que disfarce um pouco, funciona, mas eu acho que a maioria das pessoas deve ter notado que os personagens, o protagonista e os amigos deles, são feitos de uma forma diferente comparado ao resto da população que tem em volta deles. Essa parte é só mais curiosa, eu acho interessante comentar isso, das pessoas notarem, mas não importa muito, não afetou nada pra mim no anime, eu notei isso e eu achei, pô, por um lado tem uma parte boa, por um lado teve uma parte ruim de fazerem isso. Não me afetou, a experiência foi boa de qualquer forma, se tivessem botado quadro estático, ficaria bom igual, não faria muita diferença pra mim. É só um aspecto que eu acho que vale a pena comentar porque é interessante. Bom, é isso, das estreias até agora, foi uma das que eu mais gostei. Quem gostar de animes de aventura, ou RPG, ou medieval, eu recomendo dar uma olhada, é interessante. Quem gosta de viagem no tempo também dá uma olhada, porque tem um pouco disso. É uma premissa pelo menos bem interessante. Se vai continuar sendo bem desenvolvida ao longo do tempo, a gente vai ter que esperar para ver, mas como primeiro episódio, sim, ele fez um bom trabalho. E é isso, a gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos, dá um like e até a próxima!